Convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo de número 5 e 6. Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Quem for encontrando pode ficar de pé para que nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua graça, Deus. Muito obrigado pela Tua misericórdia que de fato se renovou em nossas vidas nessa manhã, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade, ó Deus, de iniciarmos o nosso dia em Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor preparou esse momento para nós em Tua casa, em Tua presença, ó Deus. O nosso muito obrigado nessa manhã, meu Pai. Ó Deus, eu chego me emocionado de fato, ó Pai, deixa na Tua presença, ó Deus. Eu poderia estar em outro lugar, meu Deus. Poderia estar fazendo outra coisa, mas o Senhor escolheu essa manhã, ó Deus, para que nós estivéssemos na Tua casa, na Tua presença, Te louvando, Te adorando, ó Deus. Ouvindo da Tua palavra, ó Pai. E nós estamos gratos, ó Deus, porque o Senhor é o que o Senhor diz que é. O Senhor é bom, o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, ó Pai. Ó Deus, nós Te pedimos nessa manhã que através da Tua palavra o Senhor possa ministrar em nossas vidas, em nossos corações, ó Pai. Fala, Deus, aquilo que o Senhor quer falar aqui nesse lugar. Que não seja eu, mas que o Teu Espírito Santo esteja se utilizando da minha boca, ó Deus, dos meus lábios, para falar as Tuas palavras aqui nessa manhã. E que todos nós possamos ser edificados pelo poder que há da Tua palavra. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Esses versos que nós acabamos de ler são palavras do profeta Malaquias, o último dos profetas do Novo Testamento. O verso 5 e o verso 6 vai falar acerca de uma profecia que vai se cumprir depois de 400 anos. E essa profecia vai estar explícita para nós nos 4 evangelhos. Por quê? No versículo 5 ele vai dizer que virá um profeta que tem o espírito de Elias. E esse profeta nós todos sabemos que é quem? João Batista. E se nós formos ler os 4 evangelhos, todos os 4 vão falar desse homem. No primeiro evangelho de Mateus, ele vai iniciar falando da genealogia terrena de Cristo. O evangelho de Marcos também vai fazer alusão à genealogia de Cristo. Mas no evangelho de João, ele vai falar da descendência de Cristo divina. Vai falar que o Verbo estava com Deus, e o próprio Verbo era Deus, e que nada do que se foi feito aqui, nesse mundo aqui, não teria se feito se não fosse por meio dele. Mas em Lucas ele vai iniciar de forma diferente. Parece que se nós fôssemos pegar o Evangelho de Lucas, ele é a continuação de Malaquias. Por quê? No início do capítulo 1 ele vai falar do nascimento de Jesus, mas vai falar também do nascimento de João Batista, ou seja, o cumprimento dessa profecia. No capítulo 1, versículo 16 e 17, o anjo vai visitar o pai de João Batista, que era Zacarias, e ele vai repetir, vai falar as palavras que nós acabamos de ler aqui no capítulo 4 de Malaquias. Ele vai falar que o filho que Isabel, a esposa de Zacarias, iria conceber, seria exatamente esse que está escrito aqui
Obrigado. Aqui em Malaquias. Perceba que ele no versículo 5, ele vai falar que vai vir esse homem com o espírito de Elias. Mas no versículo 6 ele vai dizer o propósito da vida desse homem. Ele vai dizer que o propósito do ministério de João Batista é, primeiro, converter o coração dos pais aos filhos. Segundo, dos filhos aos pais. E em terceiro lugar ele vai dizer o propósito dessa conversão do coração do pai para o filho, dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Ele vai dizer para que não venha e fira a terra com maldição. Então, quando eu li esse texto, eu percebi algo, que nos dias atuais, a maldição que está sobre a terra é exatamente por conta que hoje o coração de muitos pais não estão convertidos aos filhos, e dos filhos aos pais. E é por isso que está havendo uma confusão exatamente nesse momento em toda a terra, não apenas aqui em Sapé, Paraíba, Brasil, mas em todo o mundo. Por quê? Porque os corações dos filhos não estão convertidos aos pais e dos pais aos filhos. E veja que quando eu olho para o cenário atual, eu percebo que tudo disso tem a ver com a igreja. Por quê? Porque a igreja tem se conformado com isso. Eu vejo muito crente olhar para o texto de Mateus 24 e dizer, não, é desse jeito mesmo, porque Jesus já havia dito que pai se levantaria contra filho, filho contra pai. E por conta disso a igreja se conforma com essa situação. Ora, Cristo disse isso por quê? Porque ele sabia que a igreja iria esfriar do seu amor, iria recuar, não iria anunciar a palavra lá fora e, consequentemente, o povo não ia se converter a Cristo e nem ia se converter ao próprio homem. E por isso nós vemos o quê? Maldição sobre a terra, porque não há essa conversão de pai para filho, filho para pai, mãe para filho, filho para mãe. Então está vendo nesse momento da história, o que nós podemos observar é que há de fato o rompimento dentro da nossa própria casa. A área talvez que seja mais afetada, talvez a área que Satanás mais trabalha nos dias atuais é o quê? A família. Há um índice muito grande de divórcio. Estava lendo acerca de divórcio e o número de divórcio nos últimos 10 anos aumentou muito. Aumentou mais de 60%. Por quê? Por conta desse bombardeio das famílias. Mas há também um número muito grande de filhos que se rebelam contra o pai. Agora, atualmente eu estou lendo um livro que exatamente vai falar sobre adolescente. Lá na igreja pela qual eu congrego, na denominação que eu sou da Batista, estou trabalhando com jovens, então veio a necessidade de estar lendo muito acerca de jovens. E eu tenho lido vários livros sobre jovens, e o último que eu estou lendo me chama a atenção que ele é muito atual e ele vai descrever as características dos adolescentes, dos jovens dos dias de hoje. E ele vai falar exatamente isso, que existe um abismo entre a geração dos pais e dos filhos de hoje. O que me chamou a atenção nesse livro é que fala de alguns depoimentos de adolescentes. E um depoimento, preste atenção para que você entenda, que me chamou a atenção, era de um adolescente que ele tinha acabado seu relacionamento com a sua namorada, e o seu relacionamento para ele era algo muito importante, ou talvez o algo mais importante para ele. E porque acabou, ele agora sentiu o desejo de acabar com a sua vida. Ele disse, não, vou me matar. Ele sentiu o desejo de se matar porque para ele acabou o relacionamento, a vida não tinha mais sentido. Então ele chegou para o pai dele e foi contar para o pai dele. Ele disse, pai, eu acabei meu relacionamento, eu estou muito triste e eu quero se matar. O pai, ao invés de sentar com o filho e ouvir a história do filho, o pai simplesmente olhou para o filho e disse assim, olha, é o seguinte, você está ficando doido, é? Isso aí não é problema não. Problema tenho eu. Por quê? Porque o pai vive em um contexto e o filho vive em outro. Para o pai, problema é arrumar dinheiro para pagar as contas, prover a educação do filho, colocar a feira dentro de casa, pagar água, luz e outras coisas. Se preocupar com o seu trabalho. Só que o filho dele, o adolescente, o problema dele era aquele relacionamento. Então, para ele, aquele relacionamento era a coisa mais importante no momento. A partir do momento que o pai olhou para o filho e disse assim, olha, isso aí não é importante.
Quem tem problema sou eu. O pai perdeu a oportunidade de conversar com o filho dele. E o filho dele, obviamente, foi conversar com alguém que talvez tinha cabeça oca igual a ele. E ele acabou de receber um mau conselho. E se o filho dele mais na frente tivesse outro problema, nunca mais ele procuraria o pai dele. Por quê? Porque ele sabia que o pai dele iria olhar para a situação e ia dizer: isso aí não tem importância alguma. E quando eu vi essa história, eu percebi que é exatamente hoje o problema da nossa atualidade. Os filhos chegam com seus probleminhas, entre aspas, que para nós, adultos, são problemas pequenos, mas para eles são problemas grandes. Nós perdemos a oportunidade de ouvir, desdenhamos do problema dele. Lá na frente, ele vai se aconselhar com alguém que não é o seu pai, não é a sua mãe, é alguém que já é revoltado com o pai e com a mãe, vai dar um mau conselho. Ele agora vai andar no mundo, vai fazer o que não presta, e quando o pai percebe que o filho está se drogando, está andando com quem não presta, está fazendo tudo de errado, aí chega e diz: meu filho, venha conversar comigo. Só que o filho vai dizer: quando eu quis conversar com você, você não quis, agora sou eu que não quero. Esse é o problema da atualidade, que o pai está com seu coração endurecido para o filho, e o filho consequentemente para o pai. Perceba que a Bíblia é muito organizada e no texto vai falar em sequência. Primeiro, o coração do pai se converte ao do filho, para depois do filho para o pai. Por quê? Porque o jovem, ele ainda está em construção. O adolescente, ele está em construção de personalidade, ele ainda está sendo construído. Mas só que nós, adultos, já temos o que? A experiência. Então nós não podemos esperar que o jovem tome a primeira atitude. A primeira atitude tem que vir dos pais. Se você... Temos aqui alguns pais, mães, temos alguns jovens, que creio eu no futuro também serão pais. Então já fica o conselho: a educação dos nossos filhos depende de nós. Se nós não educarmos eles, alguém vai vir e vai educar da sua forma. Então é isso que acontece aqui. Ele vai falar que o propósito do ministério de João Batista era exatamente isso: trazer de volta a união entre pais e filhos, para que não houvesse uma maldição sobre a terra. Então, quando o coração dos pais se converte aos filhos, e dos filhos aos pais, essa maldição é o quê? Quebrada. Amém? Mas você pode estar se perguntando: mas como é que isso acontece? Se você leu no Evangelho, você vai perceber como era a pregação de João Batista. Ora, se o propósito do ministério dele era esse, mas você não vai ver ele chegando para o povo e dizer: ei, se converta a seu pai, se converta a seu filho. Não. Ele pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui dessa manhã é isso: para que haja uma conversão de um para o outro é necessário arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é, primeiro, reconhecimento das nossas falhas. Nós temos uma tendência a olhar para o outro e fazer uma lista dos defeitos do outro. Se você pegar, o pai vai dizer: não, meu relacionamento com meu filho é assim, assim, assado, porque ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim, assim, faz uma lista. Meu filho é rebelde, ele é desobediente, ele é respondão, ele é isso, ele é aquilo. E o filho também diz: meu pai não conversa comigo, meu pai é assim, meu pai não faz isso, meu pai não faz aquilo, e é por isso que eu sou assim. Ou seja, nós temos uma tendência de fazer uma lista do defeito dos outros, ou dos defeitos dos outros. Mas o primeiro sinal de arrependimento é o quê? Eu estou com dificuldade aqui do nariz, mas presta atenção. É o reconhecimento das falhas, ou seja, esse é um tempo que Deus quer que nós não façamos uma lista dos defeitos dos outros, mas que nós possamos pegar uma caneta, um papel e escrever os nossos defeitos e colocar numa lista assim: eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo, eu preciso mudar nisso. O primeiro ponto é arrependimento, ou seja, o reconhecimento das falhas, para depois haver o quê? Segundo ponto, mudança de atitude. Quando nós identificarmos onde nós estamos falhando, quando nós identificarmos onde é que nós estamos pecando, falhando,
nós agora podemos o quê? Mudar de atitude. Não tem como você mudar de uma atitude errada para uma certa se você não identificar onde você está errando. Perceba que quando João escreve a igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse, ele vai dizer exatamente isso. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Ele vai dizer o quê? Tem que haver uma lembrança. Eu tenho que saber onde é que eu estou caindo. Eu tenho que saber onde foi que eu errei. Eu tenho que saber onde é que eu estou errando. Listar para depois o quê? Mudar. Primeira coisa, reconhecimento das falhas e depois mudança. Após eu me arrepender, após eu reconhecer minhas falhas e mudar, vai vir o quê? Segunda coisa, perdão. Mateus 6,15 vai dizer exatamente isso. Se vocês não perdoarem aqueles que te ofenderam, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Mateus 6,15. Então tem que haver o quê? Perdão. Após você perceber uma mudança de atitude do outro, ou sua mesmo, vai haver o que? Uma liberação de perdão. Se você sentar com alguns jovens e conversar com ele, todo dia de manhã eu estou caminhando com um rapaz, a gente sai de 5 horas da manhã, se acorda de 4h30, só mais ou menos 15 para as 5, mas a gente está saindo para caminhar. E todo dia a gente vai conversando, a gente anda, eu não sei quantos quilômetros a gente anda, a gente sai andando. Essa semana ele colocou o GPS e colocou Pacatuba, mas só que não chega, não tem como. Quando falhou, ele, como é que pode? Esse GPS não presta. Não é que não presta, é porque não está assim não. No meio do mato, indo lá no meio do canavial, não tem como. Então assim, agora uma coisa que a gente conversa muito, ele tem um relacionamento meio conturbado. Ele é pai de uma menina, ele não é casado assim, ele não casou, e ele tem um relacionamento muito louco com essa mãe dessa menina. Essa semana até ela falou comigo, pedindo ajuda. Não, você é amigo dele, converse com ele, faça alguma coisa, porque ele tem outra e não sei o quê. Só que pelo que eu converso com ele, eu já identifiquei. Ele não sabe o que é uma família. Por quê? Porque ele alimenta um ódio pelo pai dele. Quando eu converso com ele, a gente vai caminhando, ele alimenta um ódio pelo pai dele. O pai dele saiu de casa, e não faz muito tempo não, já saiu ele adulto, não foi quando ele era criança. Não era quando ele era criança. Ele saiu adulto já, faz 5 anos, ele disse a mim, faz 5 anos. Já foi, eles são da terceira idade, já o pai dele divorciou, e saiu de casa, separou e saiu de casa. Só que ele nunca teve a figura do pai, porque pelo que ele me falou, o pai dele estava ali, mas ao mesmo tempo não estava, não fazia o papel do pai, ou seja, nunca teve diálogo com o pai dele, ele nunca teve um relacionamento de pai para filho, então a figura do pai para ele não existe, e ele alimenta o ódio contra esse pai. Ele vai caminhando comigo e ele vai conversando e ele vai falando, eu tenho pai nada, e ele fica falando, eu já vi que ele não entende o que é família, ele está o quê? Doente. Então, na mente dele, ele não consegue viver em uma casa com uma mulher e um filho, porque ele não sabe o que é isso. Então, é necessário que haja o quê? Perdão. A cura para essa doença é perdão. Certa vez eu vi um letreiro que dizia exatamente isso. O ódio é alguém que toma um veneno querendo que o outro morra. Alimentar o ódio é tomar um veneno, esperando que o outro morra. Eu odeio fulano. Só que o doente, quem está tomando o veneno, quem está ficando doente, quem está morrendo, é você. E o outro está lá. O outro está lá bonzinho. Não sabe nem que ele está tomando veneno. Quem está tomando o veneno é você, querendo que o outro morra. Talvez seu coração já esteja convertido ao do seu pai ou sua mãe. Sua casa é uma bênção. Mas talvez você precise liberar perdão para alguém lá fora, não sei. E talvez nessa manhã Deus preparou esse momento exatamente para isso, para dizer perdoe. Perdoe. Aí você pode dizer, mas eu não consigo perdoar.
Deus sabe que você não consegue perdoar. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, que nos capacita a fazer aquilo que nós não podemos fazer. A graça de Deus não só nos salva, mas também nos dá uma capacidade de sermos o que nunca seríamos, fazer o que nunca faríamos e chegar onde nunca chegaríamos. Isso é a graça de Deus. Nós temos a capacidade de perdoar, não porque nós somos bons, mas porque quem habita em nós é bom. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a capacidade de perdoar. E nessa manhã, pela graça de Deus, eu te desejo que você tenha a capacidade de liberar o perdão a quem necessita liberar. É um tempo de cura, mas para que nós possamos ser curados, sarados, nós precisamos liberar o que Deus quer que a gente libere, que é o perdão. Primeiro, arrependimento, reconhecimento das falhas e mudança de atitude. Segundo, perdoar. Terceiro, e eu finalizo agora. Após haver isso, após haver o quê? Eu identificar onde é que eu estou errando, para que eu mude, para que eu possa liberar um perdão e se unir novamente com meus filhos e ter uma casa, uma família feliz. Vai acontecer o que Paulo vai dizer em Efésios 6, do 1 ao 4. Vai acontecer honra, respeito dentro da casa. Vai haver um respeito. Olha o que ele vai dizer. Abra sua Bíblia em Efésios 6, do 1 ao 4. E eu vou finalizar agora. Uma breve reflexão. Efésios 6, do 1 ao 4. Ele vai dizer como é que deve ser o procedimento dos pais. Eu só quero dizer pai, mas dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. Olha o que ele diz. Vós, filhos, primeiro para os filhos, hein? Sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Isso aqui só é possível quando os nossos corações estiverem convertidos aos nossos pais e dos nossos pais para conosco. Amém? Que Deus aplique essa palavra no vosso coração. E que Ele repreenda o ladrão para que não possa roubar essa semente. Que ela tenha caído em uma boa terra e que ela possa prosperar. Amém? Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade.